caminhando então nessas normativas ou ordens de Deus, hoje nós vamos tentar tratar 2 pontos aí. O primeiro que quero chamar a sua atenção é relacionado à questão da privacidade. Para tanto, eu convido então você a abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos relembrar aí os versos 24 e 25, os versos finais do capítulo 2. Que nos diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Dentro dessa, especial do verso 24, né, da ordem aí, dada para a constituição do homem e de uma mulher em família, nós temos aquela sequência de verbos que nós já trabalhamos aqui, né? Então, para você se tornar uma só carne, você precisa então se unir, e para se unir você tem que deixar pai e mãe. Então, a ideia cronológica aí, e tem que ser nessa ordem, dentro do padrão de Deus, é deixar, casar, e aí ter relação íntima, ou unir, que é o casamento propriamente dito. Essa ideia da união sexual, irmãos, é apresentado por Paulo lá em 1 Coríntios como a forma de confirmar ou referendar a união entre um homem e uma mulher. E o negócio é tão sério que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios que aquele que se une a uma prostituta se torna uma só carne com ela, mostrando a loucura que é de alguém, né, viver numa vida de prostituição, ou de promiscuidade, ou de vida sexual fora de um padrão bíblico. Nesse sentido, então, da intimidade ou da privacidade, nós vemos que nessa sequência, como nós também já falamos em outro momento, um dos objetivos do casamento é gerar satisfação na vida do casal, né? Nós vimos que o casamento tem como objetivo gerar procriação, é a primeira ordem que você vai encontrar nas Escrituras, né? O crescer e multiplicar. Você tem, então, um dos objetivos do casamento é proporcionar um ambiente para que ocorra a procriação. Uma outra questão que a Bíblia vai apresentar como objetivo do casamento é para evitar a imoralidade, a impureza. Você não viver na prostituição, na promiscuidade e numa vida de carnalidade. E o terceiro objetivo do casamento é justamente promover a satisfação do casal, inclusive satisfação carnal, não só na perspectiva emocional, de não estar mais só, de ter alguém para acompanhar, na questão da companhia e da ação emocional, né? Nos momentos que está passando dificuldade, ter alguém para te sustentar, mas também a satisfação física. E aí, dentro dessa realidade, de uma dos objetivos do casamento, nós temos então a privacidade como um dos pontos a ser aplicado como uma norma para o casamento, né? Você não casa para ter um amigo de quarto, você casa para ter um esposo ou uma esposa, né? Porque senão você continuava morando lá na República, lá com aquele monte de barbado que você morava na época da sua faculdade, ou na época que você foi trabalhar, né, cortando cana, sei lá eu na onde, aí tudo bem. Mas você casa justamente para ter intimidade, e isso exige privacidade. É por isso que o verso 25 vai, inclusive, acrescentar a ideia. Ora, um ou outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa é a ideia aqui da nudez, não só na perspectiva literal, né, de que estavam desprovidos de vestimenta, mas também na perspectiva que amplia para todas as outras áreas. Não há nada obscuro na intimidade desse casal, né? Não existe nada escondendo, não tem nenhuma máscara, não existe nada que
que impeça essa privacidade. Você conhece a pessoa por inteiro, por todos, com todas as suas características, com todas as suas limitações e, ao mesmo tempo, todos os seus adereços, né? Então, lógico que a privacidade é uma ordem para cumprir com os objetivos que Deus instituiu o casamento. E olhando para essa perspectiva ainda da privacidade, irmãos, alguém já disse, né, que a privacidade é o grande problema dos relacionamentos humanos, quando não tratado numa perspectiva bíblica. Olhando para um contexto talvez de amizade, né, você se tornou amigo de alguém, aí vocês começam a ficar muito próximos, um vai na casa do outro, aí um já sabe o segredo do outro, e aí essa intimidade ou essa questão de proximidade acaba, às vezes, rompendo o limite do respeito. E aí, às vezes, algumas amizades, por não saber lidar com essa questão da intimidade, acaba dando problema e até se rompendo e criando uma situação desconfortável. Então, a intimidade ela precisa ser trabalhada de uma maneira que ela não venha a ser desprezada ou rompa essa perspectiva do respeito. Por isso que privacidade, olhando para a família, né, e não individual, a privacidade é algo importante. Porque alguém fala, né? Eu preciso ter a minha privacidade. Tá. Mas vamos olhar o que o texto bíblico diz. Observe mais uma vez comigo aí. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois o quê? Tornando-se os dois uma? Então não tem mais o ser, filho. Não existe você só. Os dois se tornaram uma só carne. Então aquela história assim, não aguento, eu preciso de um tempo do fulano, porque eu não aguento mais o fulano. Meu amigo, é uma só? Nossa, não aguento mais minha mulher. Eu preciso pescar, preciso andar de bicicleta, vou para uma missão da NASA, porque eu não aguento mais. Eu preciso de privacidade, eu preciso ficar sozinho. Isso vai contra a essência daquilo que é casamento. É lógico. Pastor, mas é sempre bom ter Isso vai acontecer. Isso é natural. Vão existir momentos que você vai estar sozinho. Às vezes o marido tem um trabalho, vai viajar, a esposa vai fazer um curso não sei na onde, ou o sogro, a sogra, o tio ficou doente, a mulher vai lá dar um socorro. Então vai ter momentos que você vai estar separado fisicamente e vai ter um tempo seu, né? Mas tem casais que acabam desprezando a ideia da privacidade no entendimento de que é uma só carne. O que eu quero dizer, então, aqui, como privacidade de família, é que você precisa ter um tempo juntos em família. Só vocês. Como casal, é importante você ter um tempo onde vocês estejam nus, no sentido geral, né? E não se envergonhar, ou seja, aquele momento que você tenha condições de fato, se abrir, ou seja, não ter segredo nenhum. Vai trocar o microfone aqui? Foi? Vamos ver se esse melhor. Ótimo. Então, a privacidade no sentido de você ter um tempo para se abrir de fato, para expor os seus sentimentos, as suas necessidades, os seus temores, os seus anseios ao seu cônjuge, né? E como família, ter um tempo para vocês. Eu não sei como que funciona lá na sua casa, mas tem casal que não gosta de ter um tempo sós, como família. Não gosta. Tanto que para eles têm que estar junto com mais alguém.
Ou junto com o cunhado, junto com o primo, junto com o amigo. Tem que ter outra família envolvida no processo, senão não dá certo. Legal isso? Legal. Mas isso não exclui a necessidade que você precisa ter um tempo de privacidade familiar. Porque senão você não resolve os problemas. Senão você não consegue ficar nu. E aqui nu, não no sentido literal. Nu no sentido de você expor aquilo que você é, o que você está sentindo para a sua família. Por isso que lá, os nossos irmãos do passado, né, em especial os puritanos, trabalhavam tanto com a ideia do culto doméstico, que era um lugar para se desnudar espiritualmente. Era um lugar que você compartilhava as suas dores, os seus temores, que estava acontecendo contigo, em família. Quando você não tem essa privacidade, você só fica vivendo em função de outras famílias agregadas, você acaba se desnudando para os outros. Porque aí você chega lá, na hora que você está no churrasquinho, isso aqui, o cara fala, o que foi, cara? Você está meio jururu hoje? Ah, cara, briguei com a mulher. Ah, meu filho está dando trabalho. Você se desnuda para o outro. E não se desnuda para o cônjuge, para a família, para quem de fato você está ali dentro de uma realidade de uma só carne. Às vezes nós fazemos isso numa tentativa de preservar. Ah, não falo tudo para preservar, né? Mas não é essa a ideia da preservação. A preservação, ela não vai desprezar ou arruinar a ideia da privacidade familiar. Que dentro de um padrão bíblico é importante ter, para que vocês estejam sem nenhum obstáculo entre vocês mesmos. Dentro de aconselhamento conjugal, uma das coisas que a gente vê é que durante a caminhada, essa privacidade se perde. Quando você é namorado, você senta, vai lá na praça, come uma pipoca e conta. Aí ela fala qual que é o sonho dela, você conta qual que é o seu, o que nós queremos fazer junto, o que não faz. Geralmente esses sonhos ficam lá no passado, acaba nenhum deles acontecendo do jeito que você gostaria, a grande realidade é essa. Mas havia um momento em que vocês compartilhavam, que vocês demonstravam, ou até mesmo contavam dos problemas, né? E até chegava e anunciava as dificuldades. Aí você falava, então nós precisamos casar logo para resolver esse problema, né? Onde já se viu, seu pai é muito duro com você, eu vou te salvar desse velho miserável. Não. Então, não, sua mãe não sabe fritar um ovo, eu vou cuidar de você como um bebê. Não, então vamos casar logo. Então, havia um momento em que você desnudava, expressava todos os desejos, os sonhos, as expectativas. Casou, não aguento mais, Samuel, eu preciso ter um amigo de boteco para mim falar o que eu estou sentindo. O que é isso, meu amigo? Eu preciso de um parceiro de truco para trocar minhas piscadelas, para dar uma... Não existe isso, cara. É uma só carne. Se você perdeu isso, você não tem coragem de chegar para sua esposa e se desnudar diante dela e falar, querida, eu estou mal, eu preciso do seu colo. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso conversar contigo, teu negócio está me perturbando. Se você perdeu essa ideia da privacidade familiar, irmãos, se ela deixou de ser aquela pessoa em que você confia, que você pode chegar para ela e falar assim, nós estamos apertados esse mês, não vai ter mussarela, nós vamos ter que comer só margarina. Se você não consegue ter privacidade para contar os seus problemas mais corriqueiros com o seu cônjuge, tem um problema. E é por isso que muitas vezes as pessoas procuram as pessoas de fora para se desnudar. Estavam nus e não se envergonhavam. Às vezes para uma amiga de trabalho você conta tudo. Às vezes, o pior, às vezes para um amigo do sexo oposto você conta tudo. E para o seu cônjuge você já não conta mais nada. Você não tem momento mais de privacidade, de ser você.
Quem você é? Seu cônjuge sabe quem você é? Vamos lá. O pastor se lava em casa. Aí você precisa de privacidade, né? Você não vai lavar na lavanderia comunitária ou nessas que tem agora por aí, né? Você vai lavar em casa. É bem isso mesmo. Você precisa ter ali, no dia a dia, esses benefícios da privacidade, irmãos. E é lógico que eu estou enfatizando a resolução de problemas, mas tem um lado bonito da privacidade, que é compartilhar das pequenas alegrias que só faz sentido para você. E você contar para o outro, rapaz, tive um momento tão gostoso em família, o outro não vai fazer sentido nenhum. Não é da privacidade dele, não é da intimidade dele, não é do contexto dele. Agora, para você, aquilo faz sentido. Coisa que a gente deixa passar e que não enfatiza em família. E só vai, talvez, expressar quando perde, né? Então, o fato de acordar no domingo pela manhã, estou acostumado a acordar todo dia 6 horas, aí no domingo o meu relógio biológico não aprendeu que não é para despertar no domingo, né? Eu acordo, mas aí eu acordo mais cedo para fazer um café, para reunir todo mundo à mesa, que talvez seja o único dia que eu tenho durante a semana para fazer isso, porque nos outros dias a gente acorda tudo atropelado, cada um correndo. Então, para ter esse momento de privacidade, eu me emocionei essa semana, né, fazendo uma atividade pastoral, tratando de alguém que vocês conhecem, né? Eu, como pastor, tratando do Everton. Às vezes acontece isso, né? Eu tenho que ser o pastor do Everton também. E eu fazendo uma atividade do pastor, tratando de uma situação da família do Everton, né? Que são os relatórios dos aspirantes. Né? Inclusive, o presbitério hoje pôs lá no grupo do conselho o relatório do aspirante Lucas. O Samuel já tinha me mandado no começo da semana. E aí eu fui ler o relatório, né, de um dos aspirantes. Talvez não precise nem te dizer qual dos dois. E aí, como pastor lendo o relatório dele, que na verdade o nosso guia, ele exige que ele faça uma autobiografia resumida de como que foi o processo para ele entender por que ele quer ser pastor, por que ele quer ir para o Sagrado Ministério. E aí nessa autobiografia de um dos aspirantes, ele escreve assim, que foi todo um processo, a vida toda, então desde criança, a questão da conversão, um afastamento de Deus, depois uma reconexão com Deus, né, tal. E aí ele diz que um ponto fundamental foi que num período que a gente fazia culto doméstico, cada dia da semana era uma das crianças, alguém, um membro da família que trazia devocional. Né? Família grande é bom porque aí alivia a questão das devocionais do culto familiar. Então tem 5, segunda, terça, quarta, quinta, seja cada um pegou um, tá maravilha, né? E aí ele escreve que ao preparar a devocional para um dia desse de café, quando a gente reunia de manhã para fazer isso, ele preparou uma devocional para apresentar para a família, e aquela devocional foi o chamado de Deus na vida dele. Para você, talvez isso é legal, pastor, tal. Mas dentro da privacidade familiar, esse é um negócio precioso demais, irmãos. Que você só vai viver se você experimentar o tempo sozinho em família. No casamento do meu irmão, nós tivemos uma outra experiência nesse sentido. Que aí meu irmão, nos votos que foi fazer para a esposa, disse que
uma das coisas que ele tinha pedido a Deus era uma esposa, porque a minha mãe, num determinado momento da vida, escreveu um versículo de Provérbios, cada semana fazia isso, e colava lá no espelho do guarda-roupa dele. E aí, um belo dia, então ele abriu o guarda-roupa para trocar, estava lá um versículo dizendo que quem encontrou uma esposa achou benevolência do Senhor. Minha mãe fazia isso porque estava afastada da igreja. Então minha mãe fazia isso lá. E diz que aquele versículo mexeu com ele e ele orou a Deus pedindo uma esposa. Aí namorou umas 333, aí achou a esposa dele agora. E aí ele põe isso no voto que ele vai fazer na hora de trocar as alianças com a esposa. Para você, talvez, tanto faz como tanto fez. Mas foi uma situação que foi vivida na onde? Na privacidade do lar. Que ninguém sabia, que ele externou lá no dia de voto. Ninguém sabia que a minha mãe escrevia um versículo bíblico toda semana e colava no espelho do guarda-roupa dele. Eu mesmo não sabia disso. Eu já tinha saído de casa. Era algo que fazia parte da privacidade do lar. Porque é na privacidade do lar que você vai se desnudar, irmãos. As pessoas vão te conhecer como você de fato é. As suas lutas, inclusive, contra os seus próprios pecados. Meus filhos, minha esposa, sabe das lutas, dos pecados que eu tenho, que você não sabe. Porque isso acontece na privacidade do lar. Agora tem gente que não vê a hora de ser livre da família. Essa ideia do capitalismo e da riqueza pela riqueza, que a gente tem sido influenciado constantemente, irmãos, tem acabado com a privacidade do lar. Nós focamos a questão da responsabilidade, que é uma das normativas, de ser provedor, de ser o protetor, o promovedor, parará, mas esquecemos que a privacidade também é uma ordem bíblica. Não adianta nada, meu amigo, você ir lá para o Ceará trabalhar, para mandar recursos para sua mulher, para sua família aqui, né? Cumprindo com a sua responsabilidade de ser o provedor, se você não vive a privacidade. Uma coisa não pode excluir a outra. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Mas a ideia é que a Bíblia manda eu ter essa intimidade, olhar para o meu cônjuge e ver o que ele é de fato. Estavam nus e não se envergonhavam. É olhar as marcas da vida. As cicatrizes. Os adereços. Porque quando você está nu diante do seu cônjuge, não tem como esconder as suas cicatrizes. Não tem como esconder a sua flacidez. Mas também não tem como esconder as suas virtudes. Não tem como esconder os seus adereços. Não tem como esconder a sua beleza. E a privacidade, irmãos, é o que vai te permitir enxergar o outro como parte de si. E é por isso que dentro da visão da progressão bíblica, você vai ver Deus enfatizando tanto a ideia da necessidade de que essa privacidade esteja pautada numa intimidade, inclusive espiritual. Por isso que a ideia no Antigo Testamento, até da preservação da linhagem messiânica, mas de casar somente entre eles, e do preceito, da advertência bíblica do Novo Testamento, para não se entrar em julgo desigual, é porque
se você está em julgo desigual, nesse momento do exercício da privacidade, você vai ter dificuldade. Porque o entendimento espiritual vai ser diferente. O modo de olhar para a sua nudez será diferente. A perspectiva é diferente. Então, essa ideia dessa normativa de estarem um ou outro, homem e sua mulher, estavam nus, não se envergonhavam, aponta para uma intimidade privada. Você não sai nu andando na rua aí. Se faz, pode prender, né? Você se despe das suas vestes, é na intimidade, é na privacidade. Você não faz isso em qualquer lugar. Mostrando que esse ambiente familiar, irmãos, tem uma sacralidade envolvida aqui, que é onde eu posso realmente me mostrar por inteiro ao meu cônjuge, sem nada escondido. Né? Sem luzes apagadas. Isso porque na época de Adão e Eva aqui nem energia tinha. Então, isso é privacidade. É você ser o que você é para o outro, sem vergonha. Não se envergonhavam. Sem ter nada para esconder e nada para se envergonhar. E isso se constrói quando você cria no ambiente familiar um momento só de vocês. Primeiramente como casal, depois como família. Porque haverá o tempo que depois os filhos vão embora, volta de novo ser só o núcleo casal. E aí muita gente perde a privacidade nesse processo. Tanto que depois que os filhos vão embora, não sei se você já observou, mas o número de divórcio que acontece com o pessoal na faixa de 20, 30 anos de casado. Por que os caras, depois de 20 anos, resolvem se separar? Porque justamente coincide com o chamado ninho vazio. A pessoa viveu uma vida negligenciando a privacidade do casal e viveu uma vida se distanciando, cuidando às vezes só dos filhos. Aí na hora que os filhos vão embora, eles olham para o outro e falam, quem é você? Não tem mais privacidade, não tem mais intimidade. Eu não conheço mais quem é o meu cônjuge. Porque eu vivi em função só dos filhos. Eu tenho vergonha. Eu não consigo mais ter essa privacidade com o meu esposo. E aí muita gente acaba rompendo, depois de velho, 20 anos de casado, 20 e tantos anos de casado, 30 anos de casado, se separa. Porque desaprendeu a viver em intimidade. Porque não cultivou a chamada privacidade. Que é tão importante para a manutenção da vida conjugal. Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, que é um texto berço também do tema. Nós já vimos alguns preceitos aqui. Lembrando que o contexto de 1 Coríntios 7 é a solução para a vida de prostituição, promiscuidade e impureza, que é o terceiro motivo da existência do casamento. Eu tenho batido na sua tecla. O casamento existe, primeiro, para gerar procriação, lógico, dentro da soberania de Deus. Segundo, para gerar satisfação, né? Proporcionar satisfação ao casal, emocional, psicológica, em todos os sentidos, inclusive física, carnal, e fugir da promiscuidade, para que não haja prostituição, para que não haja impureza, imoralidade. Tanto que o capítulo 6, verso 18 diz, fugir da... E que daí, 1 Coríntios 6, 18, como começa aí? Fugir
da impureza. Aí vai lá no verso 2 do 7. Mas por causa do quê? Da impureza, que você tem que fugir? Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então o casamento tem como objetivo fugir da impureza, da imoralidade, da prostituição. Aquilo que ele vai reforçar no verso 9, dizendo: caso, porém, não se dominem, ou seja, você tem um fogo e não aguenta, então casa. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, o casamento tem como objetivo, é evitar a prostituição, a imoralidade, a impureza. É nesse mesmo contexto que Paulo vai dizer no verso 16 do capítulo 6, observa aí, ó. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então veja, a união com a prostituta é como se eu estivesse me casando com ela. Por isso a prostituição, a promiscuidade, a própria fornicação são tidos dentro da nossa confissão de fé como quebra do 7º mandamento, que é não adulterarás. É considerado adultério. Baseado, inclusive, dentro dessa linha lógica aqui que o apóstolo Paulo apresenta. Né? Então se uniu com a prostituta, se tornou uma só carne com ela. Então veja, o objetivo do casamento é fugir da imoralidade, da impureza, do adultério, da fornicação, da prostituição e de tudo mais. E aí ele vai dizer no verso 4, que dentro desse contexto então do casamento, para fugir da impureza e ser uma fonte de suprimento das necessidades físicas e carnais, ele vai dizer assim, a mulher, verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Aí, afinal de contas, os dois são uma só carne. E ele continua, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim quem? A mulher. Veja aqui que é um padrão de igualdade, de equidade, irmãos, que quebra toda postura, né, e prática que infelizmente até hoje a gente vê do machismo, né, e da servidão sexual muitas vezes de esposas. Não. Paulo já há 2000 anos atrás já disse que é um negócio de mão dupla. Assim como a mulher não tem direito do seu próprio corpo e sim o marido, o homem também não tem e sim a mulher. Porque a ideia é o suprimento mútuo que a privacidade ou a intimidade vai produzir. E aí ele continua dizendo, verso 5. Não vos priveis uns aos outros. Não tem uma privacidade única. Falando, eu vou privar o fulano, eu tenho a minha... Não vos priveis. A palavra é essa. O verbo privar é da onde vem a privacidade. Não vos priveis. Porque agora vocês são... A ideia é simples. Vocês são um. Não tem como você separar um do outro. Vocês são um. A ideia é essa. Então, se tem uma privacidade, é vocês dois juntos. É essa a ideia da manutenção da privacidade conjugal e familiar. Então, ele diz, não vos priveis um ao outro. E aí ele diz, salvo uma exceção, talvez, por mútuo consentimento. Tá bom para você, tá bom para mim. Por algum tempo, período de tempo, para vos dedicardes à oração, não é para fazer outra coisa, e depois novamente vos ajuntardes, e ele diz o motivo, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Em que Satanás iria tentar? Se você se priva um do outro. Qual que é o contexto? Impureza, imoralidade, prostituição, promiscuidade. Então, para não ser tentado
na prostituição, na impureza, tenha intimidade, tenha privacidade. E não vos priveis uns aos outros, exceto salvo por algum tempo, não por muito tempo, né, para dedicar a oração, mas depois volta, porque senão pode ocorrer o caso de ser tentado. E tentado contra o quê? Contra a questão da sexualidade. Então, irmãos, ter esse tempo de estar o homem e a mulher nus e não se envergonhar diante um do outro, que eu chamo aqui de privacidade, é algo essencial na vida do casal, ter um tempo a sós. Vai ter algum momento da vida que essa privacidade ou essa intimidade não vai ser sexual. Existe uma série de momentos que você precisa de privacidade, no sentido de estarem juntos, talvez para suprir emocionalmente. Mas é vocês. É manter essa ideia daquilo que é mais íntimo para vocês. Existem situações na vida de um casal que essa privacidade do casal é algo preciosismo e sacro, sagrado, que é aquilo que só você e o seu cônjuge sabem. Que ultrapasse, irmãos, qualquer outro tipo de intimidade. E que não precisa ser essa questão da sexualidade. É de você realmente abrir o seu coração, não ter nada de se envergonhar. Ou até mesmo questões de cuidado. Né? Deixa eu brincar aqui com você está meio carrancudo aí, o assunto eu sei que não é um assunto tão gostoso, mas você já andou a cavalo depois de muitos anos sem andar a cavalo? Não. Sorte sua. Se você andou a cavalo depois de muitos anos sem andar a cavalo, existe uma grande tendência de acontecer o que com você? A ficar assado. Ou então você já foi tirar férias na praia e resolveu fazer uma caminhada, que a mulher falou assim, até ali naquele prédio. Só que você estava, sei lá você estava em Bertioga, aquele prédio era o prédio de Santos. E aí você anda com aquele sal no corpo, calor, suor, aquele bafado. O que acontece com você? De sunguinha. Assa. Se nunca aconteceu com você, louve a Deus. Que geralmente acontece. Meu amigo, se você não tiver intimidade, privacidade, quem que vai te socorrer no momento? O menino da barraca da água de coco? É o menino da água de coco que vai passar hipoglose no você? Não é. Ou quando você queimou que nem um camarão, e naquele ponto, justamente aquele ponto que não dá para alcançar de jeito nenhum, é o lugar que mais arde. Quem que vai? Isso aí alguém pode até ser. Mas se dependendo do lugar que for, irmãos, só alguém que tem muita intimidade contigo. E você vai fazer isso na praia? Não. Você vai ter que ir lá no seu quarto, ou no lugar que você está hospedado, ou dentro do carro, se você estiver só de passeio, porque é um negócio privado. E é o seu cônjuge que vai cuidar de você. Isso é privacidade, é um negócio só seu. Que talvez você não vai entender se você não é casado, né? Do que a intimidade nos conduz a fazer em favor do outro. Coisa que talvez você não faria para mais ninguém. Isso é fruto de uma construção dessa intimidade que acaba sendo construída dentro da privacidade que você precisa desenvolver como casal.
estavam nus, não se envergonhavam. Não vos priveis uns aos outros. É preciso criar dentro do contexto conjugal e até mesmo familiar, dentro do contexto de filhos, né, da criação dos filhos, uma privacidade, irmãos, para você conhecer. Tem pai e mãe que não conhecem seus filhos, porque não vive a privacidade do lar. Você conhece ele às vezes com os primos, você conhece ele às vezes lá com a família, você conhece ele na hora que você vai lá passear não sei na onde, ou vai na colônia de férias, mas a intimidade do coração dele, você vê se o cara é de bom coração, ou se o seu filho é um filho de Belial, é na privacidade do lar que você vai ver isso. É na hora que você está brincando de Uno com ele, você vê que ele está roubando. Miserável. Não ensinei isso para ele. É nessa privacidade que você vai ter a oportunidade, inclusive, de confrontar algumas questões que você vai identificar. Mas você não vive a vida privada, ou seja, aquele momento de intimidade com ele, só você não vai nem descobrir, nem ver isso. Como ordem de Deus para a família. Crie momentos na vida conjugal, na vida familiar, que vocês estejam nus, sem vergonha, diante um do outro. E focando, obviamente, mais a vida conjugal, não vos priveis, ou seja, invista para criar momentos em que vocês estejam sozinhos. Não só na noite, na hora de dormir, mas no dia a dia. Não para suprir simplesmente questão física, mas para suprir questões psicológicas, emocionais, tratar o coração, tratar das emoções, tratar dos sentimentos. Isso só vai acontecer dentro de uma verdadeira privacidade. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, irmãos. O outro ponto que eu quero tratar contigo, para não parecer muito profano, né, falando de intimidade sexual, é que uma ordem de Deus para nós também é buscar a santidade como casal e a santidade como família. Como nós vimos aqui nessa relação de 1 Coríntios 6 e 7, né? Eu citei mais uma vez, 1 Coríntios 6 diz, olha, fuja da impureza. E aí a solução, como nós lemos, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O verso 3 ainda acrescenta, e o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. E o verso 5 que nós acabamos de ler, diz que a única exceção para que você tenha um tempo a sós, em mútuo consentimento com o seu cônjuge, é para dedicar um tempo do quê? De oração, um tempo com Deus, um tempo a sós com o Senhor. Essa é a exceção que é dada. Logo, todos esses princípios vão te apontar para a ideia de que é preciso eu me manter individualmente na luta pela santificação ou em santidade, fazer com que isso aconteça dentro do ambiente de casal e ampliar isso para um contexto com os filhos, familiar. Porque, e aí esse ponto está extremamente entrelaçado com o anterior, irmãos, porque é na privacidade que você vai ver os deslizes uns dos outros. É no privado que você não tem freio e que você mostra que realmente você é. É na hora que acontece lá uma situação inusitada na sua casa lá, que você chutou o pé do sofá com o dedinho, até virou um L do lado. É nessa hora que você vai ver se você grita misericórdia ou se você solta um palavrão. E aí é nesses momentos de privacidade que você vai, puxa vida. E aí é a ideia da santificação. Fulano, que é isso?
Porque como família nós estamos envolvidos todos a nos policiar mutuamente para agradar a Deus, não só individualmente, mas como família. Os programas que nós fazemos como família vai indicar a nossa santidade ou não. O envolvimento que nós vamos ter dentro do contexto do serviço na comunidade da fé, como família, vai identificar a nossa santidade ou não. Tem pessoas que se envolvem com tudo nessa vida, irmãos. Tudo quanto é sociedade aí e tal. O cara faz parte do escoteiro, faz parte dos outros, faz parte do Leão do Brasil, faz parte da banda da escola, faz não sei o quê, ajuda a fazer almoço do condomínio. E aí, naquilo que se trata de manter a família unida no propósito de aprender mais de Deus, de servir o Senhor, você fala, não dá. Isso demonstra se você está nesse processo de santidade ou não. Porque um processo de santidade me conduz para mais perto de Deus e para mais perto de pessoas que têm o mesmo objetivo de estar mais perto de Deus. E isso em família. Eu preciso ter a minha vida devocional, como diz assim, mútuo consentimento, cada um vai ter um tempo de oração, mas isso tem que ser também aplicado para um todo. Vamos ver aqui mais outros textos que eu separei para tratar desse ponto. Vamos lá para Êxodo, capítulo 20, o contexto que aponta aqui para uma prática que eu entendo que demonstra uma santidade, né? Que é 10º mandamento, da ideia de não cobiçar. E ele vai dizer assim, não cobiçarás a casa do teu próximo. Sabe aquela ideia de que a grama do vizinho parece ser sempre melhor que a minha? A vida dele parece ser mais abençoada que a minha? O contexto dele, familiar, de prosperidade, parece sempre ser melhor que o meu. Ele fala, não faz isso, cara. Não cobiça, porque a cobiça é um instrumento que fere a minha gratidão. E se fere a minha gratidão, fere a minha comunhão com Deus, que consequentemente é a minha santidade. Então ele diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o servo, não cobiçarás a serva, não cobiçarás o boi, ou seja, o carro dele, não cobiçará o jumento, ou seja, a moto dele, não cobiçará alguma coisa que pertença ao teu próximo. A gente sempre tem a tendência, pelo nosso pecado, a achar que a família dos outros é melhor que a nossa. Ao invés de você ficar olhando, desejando aquilo que não te pertence, arrume aquilo que Deus te deu. Santifique aquilo que o Senhor te deu. Para que a tua casa, de fato, seja um modelo para os demais. Não para servir de cobiça para outros, mas para servir de padrão para os outros, para servir de modelo para os outros. Se você cuidar do seu coração, irmãos, não vai ter o porquê de você ficar cobiçando a coisa dos outros, você vai melhorar aquilo que Deus te deu. Isso é um processo de manutenção, que aqui eu chamo de santidade. O que é a santidade? Nada mais é do que um processo de manutenção. Cristo veio, me limpou, lavou, e toda hora que eu me sujo eu tenho que voltar a me limpar, buscar de novo, fazer aquela manutenção para me manter no padrão que Deus quer que eu esteja. E isso dentro da vida familiar passa pela perspectiva de que a sua família é um reflexo daquilo que você está fazendo com ela. Presta atenção que eu vou repetir isso aqui para você. A sua família é um reflexo daquilo que você está fazendo com ela. Porque mesmo que o seu cônjuge esteja fazendo tudo errado,
ou como diz Pedro, ele não obedece à palavra do Senhor. Existe um mecanismo, na sua perspectiva, de consertar o desequilíbrio dele. Tem como. A gente não aprende só com as coisas certas dos outros. A gente aprende com os erros dos outros também. Você não precisa cair no mesmo buraco do outro para aprender. O fato de você ver ele cair naquele buraco já é indício para você aprender. Então, mesmo quando alguém, dentro do contexto familiar, não está cumprindo com o padrão, a sua postura em resposta a esse desequilíbrio é que vai refletir benefício ou não dentro da sua família. Irmãos, quando nós olhamos para a questão familiar e nós desprezamos a ideia de santidade, a gente acaba trazendo problema para dentro de casa. Quando o marido não cumpre com as suas responsabilidades, com as suas funções, com as suas perspectivas, ele está deixando de ser santo na visão bíblica. E isso vai gerar consequências, vai gerar problema. Quem está causando isso? O próprio líder da casa. Quando a mulher, a esposa, ao invés de seguir aquele padrão que as Sagradas Escrituras apresentam, em especial em Pedro e em Paulo, e ela quer assumir uma postura diferente, ou não age de acordo com o padrão estabelecido de santidade para uma mulher, o que ela acaba fazendo? Ela traz problema para dentro de casa. É aquilo que é sintetizado em Provérbios, como diz, a mulher sábia faz o quê? Edifica, mas a insensata faz o quê? Com o quê? Com as próprias mãos a derriba. O meu modo de agir na família, mesmo quando uma parte não está equilibrando, é essencial para manter essa família dentro nos trilhos ou desguingolar de vez. Então, aquilo que eu faço reflete na minha família. Quando eu tenho lá um marido, um pai, que está nos vícios, que está trazendo prejuízo para toda a família, e eu tenho uma mãe que, ao invés de, na privacidade, chamar os filhos e chamar a atenção dos filhos para ser sustento e suporte dessa casa, e ao invés disso ela começar só a apontar os erros do pai, seu pai, tá vendo? Seu pai isso aqui, só reclamar e xingar, e amaldiçoar, e reclamar e murmurar. Qual que vai ser o resultado final dessa família? O que você acha? É tragédia. Mas mesmo na dificuldade, a Bíblia diz, olha, o seu procedimento correto, a sua postura de tranquilidade, senso de paz, pode fazer de uma casa atribulada ainda num lugar santo e de bênção. E aí você não precisa ficar cobiçando as coisas dos outros, porque isso vai sugar ainda mais a sua santidade. Vamos comigo lá para Pedro. Depois a gente vê aqui Hebreus. Vai lá comigo para a primeira carta de Pedro, verso 3, capítulo 3, melhor dizendo. Aqui Pedro pega um caso extremo. É um caso de um casamento misto. Ou o caso de um contexto gentil, onde a mulher se converte e o marido não. É um caso extremo. Esse marido aqui é um terror. Porque é sintetizado numa expressão, não obedece à palavra. Um homem que não obedece à palavra é o capeta, irmãos. Porque um homem que não obedece à palavra, ele está propenso a praticar
qualquer coisa horrível. Esse é o cenário, que é o pior cenário possível para uma vida familiar. Porque o cara que não teme a Deus, o cara que não obedece à palavra, ele está inclinado a todas as mais terríveis práticas que o pecado pode produzir. Tudo bem? Então é um cenário terrível. Ele vai dizer, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. E ele põe igualmente aqui, porque ele já tinha falado dos escravos, né? Esse igualmente aqui reporta o final do capítulo 2, que vai falar dos servos que deveriam servir também os seus senhores. Mas então, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, essa é a situação. Caso ele não obedeça à palavra, que é o pior cenário possível, ele seja ganho, sem palavra alguma, por meio do quê? Do procedimento da sua esposa. Então, veja, Pedro está dizendo que se a sua postura de santidade pode gerar mudança, até num cenário mais terrível, que é o cenário onde o seu esposo não obedece à palavra, não teme a Deus. Você pode gerar transformação nesse lugar. O seu procedimento vai ser reclamando, murmurando, brigando, gritando, deixando de cuidar, de exercer a sua função como esposa? É assim que você vai ganhar um marido? Não, é um procedimento. Que tipo de procedimento? Veja lá. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor a Deus, santidade, isso é santidade. E aí ele vai dizer, não seja o adorno, o adereço da esposa a beleza exterior, o que é exterior. Como frisar de cabelo, adereço de ouro, aparelho, veja, o que adianta você estar empiriquetada? Cabelo, tudo no bonitão, não sei qual que é a moda hoje, né? Se fosse da década de 80, falando, não adianta você estar de permanente. Igual o cabelo de poodle. Isso aí foi a moda lá de 80, né? Hoje não sei qual que é. Mas sei lá frisado de cabelo, o Pedro vai dizer. Adereços de ouro, andando na joia. Se o seu procedimento não for de santidade, de temor, não adianta nada. Porque não é o externo que vai ganhar o marido. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito quê? Espírito quê? Manso e tranquilo. Nós já estudamos aqui em outros momentos, pegamos as palavras gregas, né? Alguns momentos são sinônimos, mas a ideia, até no paralelo de reforçar a ideia, um espírito manso e tranquilo. Tem mulher que tem a capacidade de pegar uma frigideira que pegou fogo no óleo e transformar essa frigideira com fogo no óleo, que era só pôr a tampa para abafar e resolver o problema. Ela consegue fazer dessa frigideira com fogo no óleo o incêndio da casa inteira. Porque não tem um espírito manso e nem tranquilo. Espírito manso e tranquilo, primeiro, não entra em desespero. E tranquilo, tá ali, o que eu faço aqui? É só pôr a tampa. Eu vi o vídeo no YouTube. Vai lá, põe a tampa, resolve o problema. Não fica nem cheiro de queimado na casa. Agora, aqui não é mansa. Aqui ficou em desespero. Pega um balde de água e joga na frigideira com fogo de óleo. O que vai acontecer? Aí explodir a frigideira. Vai óleo pegando fogo para a cozinha inteira. Aquela cortininha de renda que você pôs. Vai fazer puff. E dali já pega fogo em tudo. Não é assim que acontece? Faltou tranquilidade. É essa visão, o cenário que Pedro está falando. Uma mulher que
mesmo que o marido não obedeça a palavra, que já é um grande problema, se você não tiver uma postura correta de temor, a ideia que é o temor a Deus, vai gerar problema. As situações vividas em família é um reflexo daquilo que você está fazendo com ela. E sintetizando isso aqui, ele ainda vai dizer: unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de quem? Diante de Deus, é santidade. Pois assim também a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem. E porque está praticando o bem, o que vai acontecer? Não temendo perturbação alguma. Volta lá para 1 Coríntios, capítulo 7. Verso 14. Ainda dentro desse cenário de alguém que não, do marido que não teme a Deus, tá? Que é o pior cenário possível. 1 Coríntios 7,14 vai dizer assim, leia comigo. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio de quem? Da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio de quem? Do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam o quê? Impuros. Porém, agora eles são santos. É possível, mesmo no pior cenário, onde você tem um cônjuge crente e outro descrente, viver em santidade. E a postura correta do crente é um instrumento para santificar o cônjuge descrente. E é um procedimento para santificar ou para tornar os filhos santos. Isso pensando no pior cenário. De alguém que é incrédulo, você casou com alguém que é incrédulo, alguém que não teme a Deus, que não obedece à palavra. Agora, num contexto onde os dois temem a Deus, os dois obedecem a Deus, o que se espera dessa casa? Que seja de fato um lugar santo. Porque se a pessoa crente tem a possibilidade, com a postura correta dela, em santificar o outro, por quê? Porque você vai fazendo, não, fulano, acho que isso eu não gosto, com submissão, você vai lá, tá, você vai santificando a postura do outro, e vice-versa, né? O marido crente santificando a postura da esposa descrente. O que pensar de um contexto onde os dois são crentes? Só que é incrível, rapaz, porque às vezes você vai para a família que expressa uma confissão de fé, que crê em Deus, e é justamente na família onde os dois, hipoteticamente, são crentes, é que você vê um dessantificando o outro. Eu tratei de um miserável uma vez, cara, casado, tal, membro da igreja, os dois da igreja. O cara era até oficial da igreja. A mulher chegou para mim e falou assim, pastor, não estou aguentando fulano. Ele é insaciável sexualmente falando. Não aguento, cara. Sério, sério. Mas como assim? O cara era tão pervertido nesse sentido que ele alugava filmes pornográficos e fazia a esposa crente assistir o filme pornográfico para ele satisfazer as fantasias dele. Dá um tiro num feliz desse. Eu vou fazer com um caboclo desse. Fazer ele eunuco, cortar fora
Vou ver se sossega. Porque o cara de ter desejo sexual é uma coisa. Agora o cara conduzir a esposa para uma prática pecaminosa, fazendo ela ver cenas de filmes pornográficos que vão ficar gravados pro resto da vida dela, na cabeça dela, para satisfazer uma fantasia de um cara que se diz crente e oficial da igreja, o que você tem que fazer com um cara desse? Pra fora. Você, como marido, você tem que preservar a santidade da sua esposa, ô miserável. Agora você traz para dentro de casa algo para ver se ela fica mais animada. Aí você fala, pastor, mas isso acontece na igreja? Acontece, irmãos. E coisa pior que eu não posso contar para você. Mas acontece. Homens que se dizem crentes, tementes a Deus, que obedecem à palavra e que são instrumentos para conduzir práticas de perversão dentro da própria casa. Ou quando você faz qualquer outra atividade menos escandalosa, mas que acaba incentivando práticas não santas dentro da sua família. É aquela história que eu já falei para você, mas não tem nada a ver. Como eu já te disse, tudo tem a ver. Porque é uma situação que você permite o seu filho participar na escola, não tem nada a ver. É um concurso que você permite sua filha participar. É um festival no colégio ou no condomínio. Você fala, não tem nada a ver. Mas são processos que era sua responsabilidade promover a santidade da sua casa e você está negligenciando. Vai vir a conta. A conta vai chegar. Se você desprezar a ordem bíblica de viver uma vida santa em família, a conta vai chegar. Hoje em dia, irmãos, nossa, eu vou pegar um exemplo aqui louco aqui. Hoje em dia, nós temos todo um tratamento de água, e lá na hora que você abre a torneira da sua casa para escovar os seus dentes, a água já é fluoretada, não é isso? Já no percentual certinho, tarará. Não sei se você observou, é lógico que a nossa geração hoje de criança utiliza muito menos açúcar do que a minha geração utilizou, né? A gente tem mais no açúcar do que qualquer outro, né? Minha geração, pelo menos. Afinal de contas, tinha até uma propaganda na televisão. E se não fosse a cana? Então, a gente, né? Entrava no açúcar. Então, hoje, você tem água fluoretada, você tem uma conscientização a mais dos pais, né? Então, você tem muito menos açúcar aí no dia a dia das crianças. Consequentemente, o número de cárie diminuiu. Hoje você consegue ver aí adolescentes e jovens que nunca fez uma restauração na boca. Né? Eu com 9 anos, 2 anos de dente permanente, já tive que pôr bloco dentário. Só no doce. Ou como a Duda brinca lá, Coca-Cola com leite condensado. Ok? Apesar de tudo isso, por que eu estou pintando esse cenário aqui para você? Apesar de tudo isso, o que você faz com seu filho? Hoje tá beleza, mas o que você faz com seu filho? Juninho, vai escovar o dente. O Juninho escova? Não escova. Você já ensinou seu filho a escovar o dente? Se ensinou lá 1, 2 semanas lá, foi muito. Agora já aprendeu. O moleque vai de qualquer jeito lá, né? Tá tudo certo. Quer dizer, eu não fiscalizo nem aquilo que seria algo da higiene diária do meu filho.
Tá? Se você faz, parabéns. Nós vamos inventar o dia aqui que vai dar uma medalha para o papai e mamãe que faz todo dia o que tem que fazer lá com o dentinho, né? Tá? Vamos dar um diploma para você, se for o caso. Tá? Se você faz, parabéns. Mas a minha realidade mostra que a gente simplesmente dá ordem. Já escovou o dente? Mas você vai lá cheirar a boca do miserável? Para ver se ele escovou mesmo? Não vai. E a grande probabilidade, quando ele fala que escovou, é que ele só passou lá. Às vezes até passa na boca e tal, para dormir mais cedo. Tá? Ou então, quando você fala para tomar banho, vai lá, abre o chuveiro, fica sentado no vaso sanitário para esperar uns minutinhos para falar que tomou banho. Já fiz isso quando criança, meu amigo. E eu não sou o pior dos pecadores. Tem gente pior que eu. Talvez você já tenha feito isso também. A mãe toma banho. Tomei, o chuveirão lá. Só que a mãe esperta sabe do barulho da água quando não tem ninguém dentro, né? Do chuveiro. Aí vem cá então, vamos pegar essa toalha aqui, vamos passar só atrás da orelha. Ah, tomar banho sem vergonha. Aí põe de novo para tomar banho. Não era assim? Porque se você não fiscalizar, a probabilidade é que o Juninho não fez. Se a gente faz isso com a higiene pessoal, a gente faz isso com a vida espiritual. A gente chega para o Juninho, quando a gente batiza os nossos filhos, você promete, você testemunha para ele, orar com ele e por ele. Tudo certo. Só que aí, conforme você chega para o Juninho e fala assim, Juninho, não esquece de orar, hein? O Juninho vai orar? Muito provavelmente, se ele é pequenininho, ele até faz, mas vai crescendo, o que vai acontecer com o Juninho? Você fala, não esquece de orar, ele. Tá bom, mãe. Mas vai orar? Não vai. Não vai. E a sua responsabilidade é fazer o quê? Não é perguntar para ele, ou não advertir para ele não esquecer de orar. É ir orar com ele. Tem gente que não ora nem nas refeições, irmãos, que é um momento específico para a gente agradecer a Deus e para ensinar os nossos filhos a orar, a serem gratos. O que eu quero chamar a sua atenção? São detalhes na nossa vida que nós não promovemos a santificação na nossa casa. E que a ordem bíblica é que a gente deve produzir isso. Mesmo num cenário onde uma das partes não seja crente. Porque você, como a parte crente, vai santificar o cônjuge descrente e os seus filhos serão santos. A santidade é uma exigência dentro do contexto familiar. Para finalizar, vamos lá, Hebreus 13:4. A santidade aqui na questão da fidelidade conjugal, né? Que o autor aos Hebreus vai nos dizer assim, digno de honra entre todos seja o quê? O matrimônio. Bem como o leito ou a sua cama sem sujeira, sem mácula. É a ideia do cara lá do filme, lá, né? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A santidade dentro do seu casamento, irmãos, é considerar o casamento digno de honra. E não trazer sujeira para o seu leito. Não macular a sua cama. Não macular a sua intimidade. Porque tem crente que pensa assim, pastor, dentro de 4 paredes, meu amigo, tudo pode. Não. Porque até o seu ato sexual tem que ser algo que glorifique ao Criador. Nós temos aqui todo mundo maior de 18 anos. Eu tratei de um caso nessa cidade
que culminou no suicídio de um dos cônjuges, porque a igreja, miserável igreja, incentivava uma prática ilícita dentro dos casamentos, nos encontros de casais que essa igreja promovia. Acabou no suicídio de um dos cônjuges. E um dos miseráveis é o cara que me chamou de lobo. Falou que eu que sou lobo. E é ele um dos que incentivava esses encontros, inclusive recebia isso na casa de uma das filhas dele, para incentivar lá jovens casais a ter uma vida picante sexualmente, sem santidade no leito, e que gerou uma situação tão terrível na vida de um casal que culminou no suicídio de um dos cônjuges. Então não é porque é em quatro paredes, meu amigo, que você pode fazer aquilo que você achar que deve, não. Existe um padrão para glorificar a Deus, inclusive no seu ato sexual. E isso demonstra a sua santidade. Você tem que respeitar o seu cônjuge. Aí você fala, puxa, mas isso acontece dentro da igreja? Acontece. Acontece. É nesse sentido que Paulo chega para as mulheres mais velhas e fala, ensine as recém-casadas. Serem bons donos de casa, amar e respeitar o marido, amar os filhos. É um negócio que precisa ser ensinado, irmãos, porque se não for ensinado, a prática pecaminosa do nosso coração acha que só o fato de eu vir decentemente vestidinho para a escola dominical, para a igreja, não importa a promiscuidade que eu faço, inclusive dentro do casamento, que isso não tem nada a ver com santidade diante de Deus. Tem. O que você faz dentro do seu quarto lá, com o seu cônjuge, mesmo dentro do casamento, bonitinho, direitinho, glorifica ou não ao Senhor. Isso é santidade. E é uma exigência que Deus traz para nós. Manter o leito da cama sem mácula. São duas situações. Considerar algo digno de honra também. Porque Deus, diz aí, julgará os impuros, aquele que traz impureza para dentro de casa, mesmo dentro do casamento, e os adúlteros, que é aquele que leva a imoralidade para fora de casa. Tudo bem? 1 Tessalonicenses. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí. Diz assim, finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções, ou normas, a ideia bíblica é essa, vos demos da parte do nosso Senhor Jesus. Pois essa é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vossa santificação. E que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o julgador, é o vingador. É a mesma coisa que Hebreus está falando. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Veja que ele coloca aqui, obviamente, a ideia dessa santificação dentro de um contexto de vida de intimidade.
possuir o próprio corpo, abstenhar da prostituição, não se deixar levar pelos desejos de lascívia, como os ímpios fazem. Ou seja, a minha santificação, irmãos, é demonstrada em todas as áreas da vida, inclusive na aplicação da intimidade sexual. Dentro de um casamento, de uma família santa, de uma família separada pelo Senhor. Então, a ordem de Deus é: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, põe parênteses aqui, inclusive sexo, seja para a glória de Deus. E aí isso é uma ordem para a sua família. Manter o seu casamento como digno de honra e o seu leito sem mácula. Para isso, a privacidade, estar você e o seu cônjuge nus, sem se envergonhar, é essencial para a gente fechar aqui os 2 pontos que estudamos hoje. Irmãos, a ideia é que a gente aprenda essas normativas e comece a tratar de práticas do nosso dia a dia, para que a nossa vida, em todas as áreas, de fato, possa glorificar ao Senhor e que, desse modo, a gente possa, inclusive, ensinar aos nossos filhos. Um dos assuntos que a gente não fala com os nossos filhos, principalmente quando eles estão se preparando para casar, a gente fala no curso que eu faço com os casais, né? Mas geralmente a maioria aprende sobre sexualidade com os amigos promíscuos. Aprende de sexualidade, como lidar, como viver a vida íntima do casal com outras pessoas promíscuas. Uma tia desviada, uma prima que é do mundão. Porque as mulheres idosas não ensinam as recém-casadas como que é viver, como que é amar, como que é respeitar, como é ser boa dona de casa, como seja cuidar do que precisa ser cuidado como vestido. Então é um assunto que não é agradável para muitas vezes ouvir, irmãos, mas é essencial. Porque a nossa vida, ela é a vida toda, completa. Não é só você estar na igreja que aponta para a sua santidade. É como você lida com cada detalhe da sua existência, inclusive com a sua sexualidade. Ok?